Olá, olá. Eu sou Tom Almeida, eu sou fundador do Movimento Infinito, que promove conversa sincera sobre viver e morrer. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre comunidades compassivas. Isso mesmo, comunidades compassivas. Você sabe do que eu estou falando? Você já ouviu essa expressão, comunidade compassiva? E o nosso convidado de hoje, que se tornou um grande amigo, que sempre me inspira, e ele é uma das pessoas que mais entende, mais sabe sobre esse assunto aqui no Brasil. Então, nós vamos ter um baita privilégio de estar aprendendo com ele hoje. E eu hoje, na hora que eu estava pensando nessa conversa, eu fiquei lembrando, Ale, relembrando, tipo assim, a gente começou a se conhecer, um apoiando e aplaudindo o trabalho do outro virtualmente, de longe, sem se Exatamente. conhecer. Daí um dia eu convidei o Alexandre para participar da jornada Eduardo Alferes de Cuidados Paliativos, que é um evento que acontece em Bauru. Daí, quando a gente se conheceu, daí a gente meio que não se desgrudou mais. Daí a gente Foi. acabou. Daí eu levei ele para São Paulo para participar do Cineclube da Morte. Daí depois ele foi para o Rio de Janeiro para conhecer o trabalho na favela da Rocinha e depois na favela do Alemão. E depois que isso foi para mim uma das experiências mais fortes, acho que eu tive na minha vida. Então, se eu já te admirava, Lê, depois desse dia de ter vivido aquela experiência, isso cresceu demais. Eu adoro a expressão que você diz toda hora que você fala, gente minha. Então é isso, gente minha. Agora só está faltando a gente se encontrar na roça, né? Eu ia na tua roça em Minas e você As veio na duas minha roça. roças. Outro dia, pessoal, eu postei uma foto que eu estava colhendo goiaba, um monte de goiaba, que eu ia fazer um doce de goiaba. Daí ele falou, eu também fiz. Ele se inspirou com as minhas goiabas e fez doce de goiaba também no fogão a Nós lenha. estamos igual conversa de compadre, de comadre. Exatamente, Um faz exatamente. doce, outro faz linguiça, o outro faz linguiça. Exatamente. Daí a gente vai trocando isso que é a beleza dessa história. E hoje eu Tom, faço muito parte. obrigado pelo acolhimento. Imagina sempre, aqui nós temos, Infinito tem a porta aberta sempre para você. E para quem não conhece Alexandre ele tem graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas, especialização em saúde mental e gestão hospitalar, mestrado e doutorado na temática dos cuidados paliativos, com sanduíche na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. E ele é professor adjunto da Universidade Federal de São João del Rei, nos cursos de enfermagem e medicina, e é coordenador da área temática de cuidados paliativos na Câmara Técnica Corém, em Minas Gerais. E ele é coordenador do projeto Comunidades Compassivas em Favelas do Rio, que eu tenho o maior prazer de fazer parte. Então, Ale, seja bem-vindo à tua casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo Prazer. que você falou e é muito verdadeiro. Essa questão do virtual é muito bom, porque quando eu comecei a acompanhar o Infinito, né, o Tom, e isso tudo foi criando um laço que eu falava assim, gente, é gente que fala do que eu queria ouvir. Me refaz a cada dia poder ver que tem mais pessoas que dividem e compartilham da mesma ideia de viver o melhor possível sem sofrimento e morrer sem sofrimento e suportar o depois sendo amparado por alguém. E o Tom faz isso de uma forma maravilhosa. Foi um dos meus maiores presentes de 2019, foi ter conhecido o Tom. E como ele me apoia, muitas vezes pelo simples fato de ler o que ele traz virtualmente, aquilo já é um conforto para um dia para mim. Obrigado por existir, meu amigo. Muito obrigado Imagina, mesmo. eu sinto exatamente o mesmo e é uma delícia a gente ter esse tipo de amizade que extrapola o trabalho, que a gente celebra, eu celebro cada passo que você dá no trabalho, de cada conquista, e você celebra o que eu faço, as conquistas, Exatamente. que a gente tem Exatamente. a gente está junto numa missão, né, o que você faz está me ajudando na minha missão, o que eu faço está me ajudando na tua missão. Então a gente segue junto sem Verdade. necessariamente estar Verdade. junto e fazendo tudo. É Sempre que verdade. nossas vidas se cruzam é muito legal, mas ela tá já entrelaçada aí, é muito bonito, assim, é muito legal. Obrigado. Então, falando disso, Ale, vamos então voltar um pouquinho assim na tua trajetória. Como é que foi esse seu chamado para trabalhar, primeiro assim, enfermagem, daí trabalhar em comunidades, trabalhar com Sim. pessoas em vulnerabilidade social? Como é que foi esse processo? Conta pra Na gente. verdade, uma coisa interessante, que na 7ª série do ensino fundamental, eu fiz uma feira de ciência, e nessa feira de ciências foi dividido por áreas de profissional de saúde, montando um hospital. E eu fiquei com a enfermagem. Então, na Olha. feira de ciência, eu fui falar de enfermagem. Coincidentemente, quando eu era criança, eu tinha hábito de encher bexiga de água, e eu colocava o olhinho nela e eu internava todas. E aí eu cuidava de todas internadas. E aí eu lembro que minha mãe falava assim, você vai ser médico. Eu falava assim, não,
isso não é médico. Eu lembro que não era médico, era alguma coisa de cuidado. E aí, quando eu fiz a feira de ciências, na 7ª série, eu já coloquei na cabeça que eu queria ser enfermeiro. Eu queria ser alguém que dedicasse ao cuidado. Aí, na época, fiz vestibular, passei. E quando eu passei, que eu comecei a estagiar, de forma muito rápida, assim, eu revivi essa questão da minha infância de cuidar de bexiga. E era aquilo era enfermagem, né? E aí eu fui estudar, inclusive, a palavra cuidado. Cuidado significa ocupar-se de alguém em prol do seu bem-estar. É mais do que curar uma doença. E aí eu tive certeza, eu sou enfermeiro. É esse caminho mesmo. Passei por muita dificuldade por isso, porque, infelizmente, as pessoas não ainda falam que a enfermagem não é reconhecida. Eu concordo, mas eu sempre entendi que o reconhecimento primário, ele é meu. Então, eu me reconheço muito, eu entendo muito o valor da minha profissão, eu sei aonde eu estou, eu não sou menos que nenhuma outra profissão, nem mais que nenhuma, e é uma profissão que eu tenho que me dedicar-se ao ato de cuidar. Então, essa é a minha profissão. E aí eu fui para o campo da docência e da gestão. Logo que eu formei, eu assumi gestão de um hospital, depois assumi gestão de 2 hospitais na enfermagem, depois passei para a gestão de um hospital enorme, de 401 leitos. Eu coordenava 815 pessoas, quase 10 anos fazendo isso. Isso onde? Em Divinópolis, em Minas Divinópolis Gerais. também. Ali eu me dediquei muito à questão da gestão, só que sempre que aparecia alguma pessoa com uma doença ameaçadora da vida, aquilo me atraía muito. Aquela fase avançada de doença, aquele rito celebrado em volta do fim de vida, aquilo me chamava muito atenção, muita atenção. Isso já me chamava atenção quando era criança, no interior. Por exemplo, quando morria alguém e não tinha dinheiro para comprar caixão, as pessoas arrumavam os corpos na roça, e eu lembro daquela batida do martelo da madrugada, o pessoal pregando tábua para poder fazer o caixão. Aquilo, eu tinha muita vontade de ir lá. É uma coisa estranha, era muito estranho. Durante a faculdade, eu morava perto de um velório, é a coisa mais louca do mundo. Eu ia em quase todos os velórios, eu gostava de estar ali, eu tentava pensar o que eu posso ajudar aquilo. Além de tomar muito café nos velórios em Minas Gerais. Café doce, devia ser o café doce, que café de velório é doce. Doce! Mas eu estava ali à disposição também, né? E aí eu vi que eu tinha que ir por essa área em algum momento, mas entrei na gestão e esqueci disso. Isso foi me chamando muita atenção. Apareceu uma pós-graduação em saúde mental. Eu quis fazer saúde mental não pela psiquiatria, mas pensando na condição mental das pessoas e familiares em fase avançada de doença. Fiz essa pós, e aí abriu um camping da Universidade Federal de São João del Rei, em Divinópolis, que é a minha cidade. Eu tinha acabado o mestrado. Eu falei, gente, eu quero me dedicar à docência, que fazer extensão, pesquisa e ensino. E aí eu passei no concurso. Eu fui abençoado de ter passado no concurso, de escolher a linha de pesquisa do cuidado paliativo. E aí, desde esse dia, eu falei assim, a partir de hoje, que eu posso dedicar uma área de pesquisa e extensão, uma condição que a universidade pública nos possibilita muito, eu vou dedicar até meu último dia de vida a plantar cuidados paliativos, a falar de cuidados paliativos e descansar a gestão que eu já contribuí muito. E aí, logo em seguida, eu passei no doutorado, pude fazer doutorado na temática de cuidado paliativo. E o que me incomodava era pensar como as pessoas... Eu escutava muito falar assim, morrer bem é morrer em casa. Só que eu tinha dúvida disso. Eu falava assim, não sei se é. Eu não sei se eu me sinto mais seguro no hospital ou em casa. Aí eu quis estudar isso. Como as pessoas passavam seus últimos dias em casa. Inclusive, tem um programa do governo federal que chama Melhor em Casa. Eu queria saber se de fato era melhor em casa. E uma coisa que me incomodava muito era quando eu passava, por minha história da vida inteira, passar férias no Rio, que tem familiares aqui. Toda vida, favela me atraiu muito. Eu sempre fui encantado com favela. E aí, na minha mente, veio isso. Como que é, então, também adoecer e morrer com uma condição crônica em favelas? Se aqui fora da favela eu descobri
que a rede de atenção à saúde, em algum momento, ela se embaraça e essa pessoa que queria ficar em casa termina numa UPA, como que é numa favela? Não significa que a UPA seja ruim, mas não era onde ele gostaria de estar. E aí eu fui pesquisar isso. E aí, quando fui pesquisar, fiz isso no interior de Minas, fiz isso uma parte no Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, e eu comecei a perceber que as pessoas que eu estava indo coletar dados para pesquisa, eu não dava conta de deixá-las. Aí eu coletava dados, a pessoa falava assim, nossa, mas eu estou com uma dificuldade de fralda. Chegava lá, estava cheio de pano pendurado e a pessoa não tinha fralda. Aí eu já comecei a fazer uma rede de pedido. Gente, me ajuda, alguém pode doar fralda? Ah, o meu remédio acabou. Alguém pode prescrever tal remédio para a gente comprar e doar? Quando eu vi, eu estava cuidando de quase 22 pessoas, na verdade. Eu cheguei a cuidar no Vidigal à distância. Eu vindo uma vez por mês e eu lá. E aí isso continuou. Eu fiquei fazendo. E teve um congresso carioca de cuidado paliativo e me pediram para falar de cuidado paliativo na favela. Aí, quando eu fui falar de cuidado paliativo na favela, alguém falou comigo assim, isso que você faz tem um nome, isso chama comunidade compassiva. Entendi. Eu falei, eu não quero saber como que chama, eu quero fazer. Pode chamar a roda gigante, né? Que aí eu comecei a perceber que isso tinha alguma identidade já. Então, a trajetória de chegar até aqui, sem ainda detalhar, foi isso. Então, foi um caminho que eu acredito muito na energia do universo e que tem um ser superior a tudo isso que conspira para que aconteçam as coisas. Portanto, que tem pessoas que me falam assim, não, mas como que você foi fazer isso no Rio de Janeiro? Eu também não sei. Acabou aqui. Acabou para começar aqui. Eu acredito até pela repercussão que isso tem dado para que outras pessoas possam criar nos outros locais, né? Sensacional. E é muito, muito bonita essa imagem que você trouxe, né, de você pegar a bexiga para cuidar, a bexiga cheia d'água. E a bexiga é uma coisa extremamente frágil, né? Que realmente precisava de um cuidado. Exatamente. Então já tem aí Engraçado, Tom, que você está falando. Eu lembro que, assim, com o tempo ela fura e começa a minar a água num buraquinho. Sim. E aí eu lembro que eu fazia a fase final de vida da bexiga, trazendo o pai bexiga para ver a bexiga, a mãe bexiga para ver a bexiga, e enterrava a bexiga. Entendi. E enterrava no quintal da minha avó a bexiga murchinha. Uau! Tinha até a cerimônia, tudo. Cerimônia. Mas sabe que agora também você está me falando? Eu me lembro, me veio agora, totalmente, fazia muito tempo que eu não pensava, sim, eu me lembro do primeiro velório que eu fui. E eu tinha muito medo. Muito medo. Assim, eu lembro que eu não via caixão, não passava. Mas o que eu lembro desse primeiro velório, que foi o pai de um amigo meu, que tinha a minha idade, eu era muito pequeno. Eu devia ter 5 anos, sei lá. O que eu me lembro é eu sentado no quintal com ele, da casa, conversando com ele e meio que amparando e falando, olha, mas agora você tem que ser forte. Imagina um discurso de uma criança que 5 ouve... anos. E era isso, de dar o suporte para ele. E daí hoje eu lembro, de onde que eu tirava aquilo? E eu estava lá pensando que aquela criança estava sofrendo também, meu amigo, mas eu não lembro nada do velório. Eu lembro exatamente a gente sentado na sargentinha, assim, do quintal, dando conforto. Muito... Como isso a gente olha para a história, já está ali presente. É impressionante. Né? E vamos entrar então no nosso tema, Ale, comunidade compassiva. Então, define para a gente, porque também existe muita confusão, as pessoas fala-se muito sobre empatia, e daí tem uma confusão, empatia, compaixão. Primeiro dá esse conceito e depois fala o que é uma comunidade compassiva. Eu acho que a primeira coisa é a gente diferenciar a questão de empatia e compaixão, mas eu vou usar 4 palavras que eu acho interessante. Então, primeiro, apatia. Quando eu deparo com apatia. Quando eu deparo com algum sofrimento humano e aquilo não me causa nada, absolutamente nada, e eu não estou falando que não causa porque eu não quero, porque tem situação de sofrimento que pode não te causar. Por exemplo, você vê uma pessoa furando o buraco e a ferramenta dele cai dentro do buraco, eu sou apático, porque eu não entendo qual ferramenta, eu não vou. Então, é um comportamento apático. Simpático é uma evolução um pouco melhor do apático, que é, caiu a ferramenta, eu sinto muito. Eu sinto muito. Me tocou de alguma forma. É uma forma de falar assim, beleza, caiu, eu vi que caiu.
Empatia é muito interessante a gente compreender, porque é uma das palavras mais usadas nesse campo nos últimos tempos, é a empatia. E ela é, de fato, maravilhosa, porque a empatia é quando eu deparo com algum sofrimento e, na verdade, aquele sofrimento que eu percebo começa a doer em mim. Não é que eu sinto a dor do outro, que a gente ouve muito assim, é sentir a dor do outro. É andar com as sandálias que machuca o pé do outro. Não, meu pé é pequenininho, eu calço só 37. Se o pé dele for maior, vai ficar largo, até vai ficar bem confortável. Mas é quando eu vejo aquele sofrimento, e aquele sofrimento ele me incomoda. Eu não sou apático, eu não só sinto muito. Eu tento sair da situação, mas a situação emocional não me deixa sair. Eu vou embora e aquilo fica na minha cabeça. Gente, aquela senhora estava sofrendo muito. E aquilo permanece. Empatia é isso, quando o sentimento de sofrimento do outro passa a doer em você. E aí o mais genuíno disso tudo é a gente poder falar de compaixão. Compaixão deveria ser a palavra mais falada, mais do que empatia. E muito mais do que falada, deveria ser a palavra mais praticada. Porque a compaixão é quando eu percebo a dor do outro, eu sinto dor pela dor do outro, mas essa dor que me fez incomodar, eu transformo ela num ato concreto de ação. Eu pego esse sentimento e falo, peraí, tá doendo aqui. O que eu posso fazer para aliviar a minha dor e a dor do outro? Isso é a compaixão. E a compaixão, ela vem de um campo do fazer. Eu tenho que estar conectado com o outro, né? Para que eu possa fazer aquilo que... E aí é interessante a gente falar que não é aquilo que é bom para mim, é aquilo que é bom para ele. Porque a dor é dele. Eu só estou sentindo por ver o outro sentir. Então eu tenho que entender primeiro o que dói. Onde dói? Eu vou dar um exemplo muito simples, que é uma pessoa que mora só e eu quero dar ele uma televisão para que ele não se sinta tão só. Calma, será que ele quer uma curte televisão? Ele às vezes não quer televisão. Ele às vezes o estar só para ele não é sofrimento, é para mim. Então é melhor eu ter a minha televisão, porque eu estou sendo autocompassivo, né? E eu tenho muita preocupação, porque muitas vezes a empatia ela pode gerar doença, inclusive. Se eu não transformo o burnout, se eu não transformo o sentimento de ver o outro sofrendo e meu sofrimento em ação, aquele acúmulo de sofrimento gera uma doença. Né? A burnout é justamente esta condição de estarrecedora física e mental de se esgotar por ver tanto tamanho sofrimento. Né? Perfeito. E aí, quando a gente traz a comunidade compassiva ela se resume na prática da comunidade cuidar da própria comunidade. Ou seja, ao deparar com o sofrimento daquele local, aquele local se debruça sobre ele para poder aliviar o sofrimento humano. Ou seja, é um ato compassivo. E esse ato compassivo, da comunidade compassiva, ela nasceu por um movimento da Organização Mundial da Saúde chamada Cidades Solidárias, Cidades Compassivas, que eram movimentos relacionados o próprio município, a própria vié, a própria região, se unia para poder fazer cultura para ela mesma, se unia para poder fazer esporte para ela mesma. E aí, um sociólogo, que agora eu tenho prazer de poder chamá-lo de amigo, que nós tivemos o primeiro contato agora em 2021, que é Alan Queleir. Ele foi convidado na Austrália para poder desenvolver junto à universidade que ele dava aula, ele foi convidado para montar um ambulatório público de cuidados paliativos nessa universidade, de La Trobe. E ele começou a atender ali, de repente ele começou a capacitar as pessoas que moravam naquele entorno da Universidade de La Trobe, próximo daquele ambulatório, a cuidar dos seus em casa, cuidar dos seus vizinhos, cuidar das pessoas. E aí ele
tendo na ideia da OMS das cidades saudáveis, cidades compassivas, ele começou a chamar aquele movimento de cuidados paliativos na comunidade, ou seja, de cuidar de aliviar o sofrimento humano de alguém que tem uma condição ameaçadora da vida, por meio da própria comunidade naquele local. E aí ele instituiu o nome, Comunidade Compassiva, vinda de um ambulatório de cuidado paliativo. Ao mesmo tempo, na Índia, numa cidade chamada Kerala, um profissional lá também começou na Índia a desenvolver o mesmo modelo para cuidados paliativos, nomeando de comunidade compassiva, baseando na OMS também, né? Seguindo o mesmo modelo de Alan Queleir. Então, é muito interessante que a comunidade compassiva ela tem, por si só, o objetivo de fazer com que nós possamos empoderar, capacitar a própria comunidade para cuidar daquilo que elas podem, não é transferir o papel de um profissional de saúde para a comunidade, aliviando o sofrimento humano de pessoas em fase avançada de doença. É bom falar isso, Tom, porque durante toda a história da humanidade, nós temos uma história rural. A história da humanidade ela é rural, ela é do campo. Então, as pessoas viviam em pequenos povoados, todos conheciam todo mundo, e quando as pessoas desenvolviam uma condição avançada de uma doença que ameaçava a vida ou próximo ao fim de vida, era muito comum as pessoas ali cuidarem delas. É nosso, o vizinho né? leva a sopa, é nosso. É nosso, né? Ainda no interior a gente tem muito isso. Tem muito isso, no interior de Minas tem muito isso, interior de São Paulo, de Goiás, tem muito isso ainda, Bahia. E aí, com a modernidade, principalmente nos últimos 1000 anos, a questão da migração ficou muito comum. Então, as pessoas se mudam para outros locais e ali constituem pequenas famílias. Pequenas famílias. E aí, quando chega nesta fase de precisar de ajuda, ele não tem uma rede de vizinhos. Ele não tem. Por que eu estou falando isso? A comunidade compassiva, ela busca novamente... Eu desenvolvi isso sem saber que era comunidade compassiva. Acredito a mesma coisa que na Índia foi desenvolvido depois do Alan Queleir, e deve que já tinha muitas iniciativas antes dele. Mas é começar a entender o que eu entendi no Vidigal, por exemplo. Eu ia embora para Minas depois que eu ficava uma semana lá. E aí eu já tinha visto doentes que precisavam de ajuda. Eu comecei a pedir os vizinhos daquela pessoa, que nem conheciam ela direito, para ir lá. E aquilo foi constituindo uma rede de amizade que a própria comunidade começou a conseguir fralda, conseguir cadeira, conseguir... E não é uma coisa que eu inventei. A roda já existe no lugar. É natural isso, né? É natural deles. em nós. O que eu faço e o que eu procurei fazer foi ir dando conformidades. Por isso que não tem receita de bolo fechada. Tem direções. Né? Uma roda que já gira e eu entendo que eu chego ali com um óleozinho para poder untar aquilo, as engrenagens que já funcionam, dando para eles subsídios para que isso aconteça. Então, a comunidade compassiva, ela se constitui da própria comunidade, empoderada por profissionais que queiram fazer com que eles tenham condições de mover-se. E muito interessante, não é substitutivo do poder público. A saúde pública instituída mantém. É mais um braço, é mais um apoio. Inclusive, a gente busca andar junto com eles. Ou seja, eu acolhi alguém que tem dificuldade, fazer questão de comunicar aquela unidade básica de saúde, eu estou dando um apoio para vocês aqui. Porque são mãos, né, que se entrelaçam para poder fazer com que o sofrimento seja diminuído. Espetacular. É dar força para algo que já existe, ou colocar luz naquilo que já existe, empoderar aquilo que já existe e fazer. Porque muitas vezes a gente tem existe uma tendência de chega nessa nossa mania assistencialista, chega assim, é isso que tem que ser feito, eu vou chegar e vou construir isso. Tipo, isso me incomoda, então eu vou mudar a forma como está fazendo, eu acho que desta forma vai diminuir a dor. E muitas vezes não é.
A gente tem que... Ou eu um quero baita dar muita coisa. respeito. O pessoal às vezes fala assim, Alexandre, me fala o que eu preciso de comprar. Não, nem todas as situações gasta comprar alguma coisa. Comprar coisa. É estimular como é que eu conecto. E acho que isso também gera, e eu já observei, já testemunhei isso, cura em diversos níveis, né? Não só a pessoa que está sendo cuidada, toda a comunidade. Então tem uma cura da comunidade muito grande, de pertencimento, dela se sentir útil, de achar um propósito dos voluntários, a maioria dos voluntários fala comigo assim, Alexandre, depois que eu faço isso, depois que eu participo do projeto, eu curei a depressão. Total. Eu melhorei a ansiedade, eu me sinto útil. Né? Isso é muito rico, muito rico. Né? Então, são curas em todos os níveis, não é só o paciente que é cuidado. Né? E eu acho que eu tenho o conceito desse de compaixão. Eu me lembro a primeira vez quando ficou claro para mim, isso foi com o Roy, lembra o Roy Rimmer do Zen Hospice, lá em São Francisco, que tem a essência budista, zen budista, que tem a compaixão como a essência. E num treinamento com ele falou sobre esse conceito e a gente praticou. Então, a compaixão é não virar as costas para o sofrimento. Exatamente. E partir para uma ação. E a ação não necessariamente é fazer algo concreto. Muitas vezes também tem assim, qual é o meu alcance? Às vezes o meu alcance é fazer uma prece com toda a fé que eu tenho, com toda a energia que tem para que essa pessoa sofra menos. Eu estou, de alguma certa forma, não estou virando as costas para o sofrimento. Eu estou reconhecendo, estou fazendo algo. Né? Então, até onde eu posso ir? Então, isso é bem bonito, e eu acho que é uma forma que daí tem essa diferença que você falou da empatia, da compaixão. Eu fazendo algo é uma forma de eu estar cuidando de mim também. Com certeza. Né? Porque eu estou cuidando, estou reconhecendo a dor do outro, estou reconhecendo a minha dor, e eu estou fazendo algo para que isso seja minimizado. E a partir do momento que eu alivio a dor dele, que está me fazendo sofrer, eu alivio a minha. Está muito claro isso. Né? Tem um grupo de pessoas que tem contribuído agora, que eles querem, um pessoal de um projeto lá do alemão que chama Saúde Contato, que eles querem cuidar de quem cuida dos doentes. Eles não têm habilidade de cuidar dos doentes, mas eles querem promover reiki, massagem terapêutica, e olha que cuidado, que cuidado. É a interdependência, né? Tá tudo conectado. Exatamente. Eu não consigo. Quando eu fui lá com você, eu fui muito honesto, eu fui na favela, eu falei, Ale, eu não dou conta de estar aqui na frente. Sim. Eu não tenho, eu sempre paro dar, emocional. Não tem, mas foi isso de reconhecer, não dou. Né? Eu tô aqui nessa outra camada, de dar suporte por aqui. E cada pessoa vai na sua camada dando suporte. Que é isso. E como você me dá suporte, te agradeço muito sempre. Não, imagina, não é essa. Mas é só isso de você também reconhecer qual o seu melhor e onde você está melhor atuando. Nem menos, Exatamente. nem mais. Dalai Lama já diz isso. Ele fala, se aquilo for te levar a um peso, não é compaixão. A compaixão tem que... primeiro de tudo, tem que gerar autocompaixão. Porque senão ela começa a ser doentia também. Você fica esgotado. Eu me vejo todos os dias, amanhã, a gente anda aproximadamente uns 8 quilômetros nos becos e vielas. Eu fico doido para aquilo chegar. Eu acabo o dia, assim, com o físico arrebentado, mas a mente muito boa de não sentir um peso. Se isso fosse um peso, tá na hora de ir lá de novo. Ver aquilo. Isso não é compaixão. Né? Isso não é compaixão. Muito bem. Então, você falou um pouco das vielas e tudo mais. Escreve um pouco do cenário. Como é esse projeto de comunidade compassiva na Rocinha? O que vocês encontram lá? O que vocês cuidam? Assim, é interessante entender que quando a gente fala de dor, a gente não pode deixar de falar da multidimensão da dor. A dor, ela é multidimensional. Eu encontro muitas pessoas com dor física, dor psíquica, dor social e dor espiritual. Dores, são dores. Dor física é muito comum. Eu tenho encontrado, durante toda essa trajetória, muitas pessoas doentes oncológicos, muitos doentes oncológicos. Da última vez, agora no mês passado, um senhor que estava com câncer de cabeça e pescoço, veio a falecer tem uma semana, com muita miíse, bicho, muito bicho. A casa tinha mais de 500 mosquitos varejeira sobre ele. Senhora com barata passando em cima, um senhor que o rato já tinha comido muito das costas dele, muita coisa assim a gente encontra.
muita Daquela vez que a pobreza. gente foi junto, lembra? Eu Exatamente. visitei uma casa Foi. dessa mulher e tem uma questão, acho que Exatamente. foi muito simbólica, Impactante. impactante e muito simbólica, que vocês já tinham ido, já tinham feito uma primeira limpeza, era um cubículo, Sim, já tinha sim. feito uma primeira limpeza, então eu fui o espaço já estava melhor, mas mesmo assim, que é um cubículo no meio É, de sujeira e tudo. Daí já estava proliferando mais barato e mais bicho. E eu lembro da exatamente. conversa com você, com ela, e falando, a senhora não quer ir para casa? Que tem uma casa lá para receber algumas Sim, pessoas. Ela falava, não, sim. aqui eu me sinto melhor. A Porque é o casa espaço dela, dela. dela. Então ali ela estava. Então tinha esse respeito de falar, tá bom, então a gente vai melhorar o máximo possível aqui o seu espaço. A gente não vai te tirar Exatamente. daqui, porque isso está me Exatamente. causando ojeriza. Então o que é melhor? Até Então eu porque vou está causando em melhorar mim, em né? mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou melhorar o teu espaço e vou respeitar a tua vontade. Você quer ficar aqui? Então você vai ficar. Então como eu faço para melhorar? Então isso para mim foi muito forte. E também aquele senhor que a gente passou que ficou a janela aberta, como é que ele Sim, continua? Que ele sim. fica no meio da Continuou e tá viela, ótimo. a janela É. aberta, Mora naquela sozinho. porta, e todo mundo alguma É. hora passa alguém para cuidar, para dar uma água, para fazer alguma Exatamente. coisa. Comida, ajudar no banho. E tá tudo bem, né? Então, a gente encontra muitas questões nesse sentido. Então, assim, dor física é muito claro. A gente vê as doenças, né, se desenvolvendo e as pessoas com as debilidades. A dor psíquica, que é do medo, da culpa, assim a gente depara. A dor espiritual, da perda do sentido da vida, da conexão com o que transcende. Mas a comunidade, a favela, ela tem, antes de mais nada, uma dor que é uma dor instalada, que é a dor social. Uhum, Não a favela inteira, mas uhum, ali há muita dor social. A dor de a maioria desses lugares de ter um acesso difícil aos bens públicos, aos uhum. meios públicos. É a dor social instalada da pessoa que, numa condição de adoecimento, isso é triplicado, porque o acesso do serviço de saúde até determinados locais é dificultoso, o acesso dela até onde tem serviços de saúde, de assistência social é dificultoso. Então, há muito sofrimento em todas as dimensões e uma dor social que grita, por exemplo, a dor da fome agora, das pessoas não terem Nossa. condição de comprar comida. Isso é Uhum, uma realidade agora. Além de ter uma pessoa acamada, o cuidador daquela pessoa acamada não trabalha, ele ganhava a cesta básica, o pessoal fez muita coisa por cesta básica no início da pandemia, e a época mais pesada da pandemia, que é a que nós estamos vivendo agora, uhum. Não a tem suporte. pessoa não está recebendo, Uhum, né? E aí, o uhum, que acontece? A comunidade compassiva de favela, eu busquei com tudo isso, quando eu estava atendendo o Vidigal, muitas pessoas... O Vidigal é do lado da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, é muito uhum. próximo. Então, quando o pessoal começou a ver que eu estava cuidando dessas pessoas no Vidigal, muita gente falava, Alexandre, tem um paciente que você precisava de mais ver para nós na Rocinha. Muito ver na Rocinha. Você precisava muito estar vendo na Rocinha. Eu falei assim, eu vou lá conhecer. Aí um amigo meu do Vidigal, ele e a esposa dele são muito meus amigos, eu falei, me leva na associação para eu conhecer a associação e você me apresenta. Lá eu conheci a Associação dos Moradores, que me apresentou uma conselheira de saúde, que é a dona Edileuza, que já Eita, fazia um Deus. trabalho junto à Igreja Católica, e nesse grupo a dona Edileuza começou a me apresentar algumas pessoas que ajudavam no projeto da igreja de cesta básica. Eles não tinham uma visão de cuidar de doentes, mas de entregar cesta básica, de fazer sopão. Então, a comunidade compassiva na Rocinha me fez ter um olhar para encontrar essas pessoas em sofrimento, como no Vidigal, pela Rocinha, que tem áreas mais pobres do que o Vidigal. Uhum, Então, aí eu comecei a requisitar alguns voluntários que pudessem ajudar, e esses voluntários começaram a vir, e aí foi um boom, que eles encontraram muita gente precisando de ajuda. Ou uhum. seja, muitos até tinham o poder público intervindo na questão, mas o suporte para o sofrimento multidimensional mesmo, da dor psíquica, social, espiritual e física, ficava um pouco a desejar pelo número de pacientes que ele tinham e pelas áreas de difícil localização Acesso. que ali estavam, acesso. Uhum, E aí nós começamos a cuidar dessas pessoas. Foi quando eu apresentei para vocês, né, um grupo de pessoas que queriam conhecer a comunidade compassiva em locos. O Tom foi um.
né, que foi conhecer na Rocinha, foi fazer visita junto comigo, e eu vi a partir daquele dia que eu não estava sozinho, que a gente tinha mãos apoiando mãos, porque começou a ficar muito pesado para mim essa questão de, em momento nenhum era uma questão financeira, mas a questão de pensar e ter ideias para aquilo tudo. Então foi onde se configurou a comunidade compassiva da seguinte forma: eu estou no núcleo estruturante e que eu tenho braços que me ajudam nisso. Quais são os braços que me ajudam nisso? Eu tenho os voluntários locais, que são os moradores do local, que têm uma identidade do cuidado, que querem ajudar a cuidar, que querem se dedicar ao cuidado dos seus vizinhos. Para isso, nós capacitamos, conseguimos uniforme, conseguimos máscaras, para que eles tenham uma identidade dentro da comunidade. Todo mês a gente faz uma reunião presencial com alguma nova capacitação. Então, isso já funciona. Temos um grupo de voluntários profissionais. É um grupo externo de enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, educadores físicos, vários assistentes sociais, que se dispõem a contribuir comigo, dando um apoio telefônico quando eu preciso, e uma vez por mês, quando eu venho fazer o mutirão, que eu venho fazer as visitas em locos, alguns se escalam para poder atender comigo e fazer um atendimento em locus emergencial, de algo que a gente possa ajustar emergencialmente. Isso a gente abre uma ficha para o paciente, e eu tenho duas professoras da UFRJ que são minhas parceiras, a Liana e a Jefé, que moram aqui no Rio, e elas, junto comigo, a gente gerencia esse cuidado. Ou seja, o voluntário local entra em contato comigo quando precisa de alguma coisa, que divide com Liana e Jefé, que a gente starta os profissionais externos para nos ajudar, com uma indicação técnica, com uma indicação técnica farmacêutica, não farmacológica, psicoterápica, atendimentos via telefone, de todas essas formas para a gente fazer uma ponte. Tem um outro grupo que uma colaboradora que mora na Flórida, a Maria Amélia, junto com a Rafaela Aquino, que é uma fisioterapeuta de Belo Horizonte, as duas resolveram se unir e montar um grupo de apoiadores. Esse grupo de apoiadores, as duas trabalham no sentido de arrecadar meios e fundos e benefícios de doações para que a gente possa cuidar dessas pessoas quando esses precisam. Então, esse grupo ele tem um movimento de conseguir fralda, de conseguir leite em pó, de conseguir medicamento, de conseguir cama, colchão, cadeira de rodas, cadeira de banho. E esse grupo movimenta assim. E quando a gente tem, por exemplo, na última visita, nós visitamos uma senhora com uma artrose e uma artrite importante, que mora numa escada que é muito alta na comunidade, muito alta, numa área que o poder público não tem facilidade por entrar, por uma questão do poder paralelo que está instalado no local que ela mora. Nós chegamos na casa dela, ela tinha muita dor, e essa senhora estava sem nenhum medicamento. Quando abrimos a porta da casa, deve ter saído uns 10 ratos lá de dentro da casa. Ela não tem condição de cuidar dela, nem de nada, e ela não tinha comida. Então, depois uma voluntária me contou que ela estava bebendo sopa de papelão. Ela cozinhava o papelão na água e tomava o caldo do papelão. E aí, o nosso papel é ativar o grupo dos apoiadores, quem pode adotar essa mulher. Adotar ela com o mínimo possível. Né? E aí a gente, por exemplo, percebeu que essa senhora precisava de remédio e de comida. Então, uma profissional aqui do Rio falou: Alexandre, eu quero adotá-la. Então, ela adotou, ela falou que ela quis reformar o barraco dela por dentro, porque estava muito mofado, muito mofado. Ela quis reformar o barraco, e por meio dessa voluntária local, que eu chamo de madrinha do paciente, ela agora é uma madrinha externa dessa paciente também. Então, essa paciente tem uma madrinha local e uma madrinha externa. A madrinha local está desempregada, não tem condição, mas ela pedia para poder ajudar essa senhora. Agora, essa outra senhora, que é a madrinha externa,
ela ajuda diretamente a voluntária que ajuda ela. Como que funciona? Faça uma lista do que ela precisa de compras, arroz, feijão, qual remédio, não sei o quê. Fica em quanto? R$ 320. O dinheiro não passa por nós. A voluntária faz a compra com a notinha. Essa senhora que é a madrinha externa faz um ressarcimento para a voluntária local que comprou. Para a gente não ter acumulação de ter que ficar pensando que é o dinheiro que move o projeto. Não, a compaixão que move o projeto. E tem pessoas que nesse grupo de apoiadores doam mensalmente. Então, existe um caixa liderado por uma voluntária que é coordenada pela Maria Amélia e a Rafa, que é uma querida voluntária, que é a Lígia, lá do Rio Grande do Sul. Nenhum de nós conhecemos nenhum pessoalmente até hoje. Nenhum. E aí, por exemplo, a gente precisou hoje de uma cadeira de rodas. A Lígia, lá do Rio Grande do Sul, já comprou aqui no Rio, já pagou o frete para entregar lá na Rocinha. Amanhã, quando eu chegar, já está lá. Entende? Então, esse movimento faz com que a voluntária local entenda o que é cuidar do local. Ela está cuidando do povo dela. Ela está cuidando do seu pessoal. E assim a comunidade compassiva funciona. Nesse núcleo que eu falei que eu estou, na liderança, tanto o Jefé quanto Liana, quanto você, Tom, com todo o apoio que, pela visibilidade do infinito, você tem nos dado, a Ana Cláudia pela Casa do Cuidar, o pessoal da Fiocruz representado pelo Hernani, o Instituto Elizabeth Kubler-Ross, que a sede é aqui no Rio também, que hoje tem como presidente Rodrigo Luz, são apoiadores que sustentam esse núcleo. A gente sente isso a cada momento para fazer a engrenagem que, de alguma forma, já existia, possa rodar melhor. Por exemplo, nós vimos agora uma carência excessiva de leite em pó. Então, o pessoal dos apoiadores já fez uma campanha, e nessa campanha eles estão arrecadando, não é dinheiro, eles estão arrecadando latinha de leite, para que a gente possa deixar na casa das pessoas que precisam do suplemento alimentar. E assim roda o projeto. Entendi. Na benção. Na benção e na intuição e no pedido, e as coisas vão acontecendo. Não é uma receita de bolo que sempre vai só repetindo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Cada visita e cada tempo as coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, nós encontramos da última vez um senhor em cárcere privado. Eu nunca pensei que fosse encontrar isso na comunidade. Cárcere privado, trancado, comendo fezes e urina. E aí eu tive que ativar, por exemplo, o poder local, que não é o poder público, que dá respeito no local, que é relacionado ao tráfico, e contar a situação. Porque quem dá visibilidade àquele sofrimento é esse pessoal que está ali fazendo o seu movimento e, entre aspas, mandando naquele local. Alguém precisa saber disso, né? Para que seja resolvida a situação. Ale, a gente está já caminhando aqui para o final, mas eu queria saber, antes de mais nada, sempre que eu tenho um post seu, ou a gente fala qualquer coisa sobre comunidade compassiva, muita gente fala, eu quero ajudar, eu quero participar e tudo mais. Que é lindo, mostra que as pessoas querem ajudar, mas muitas vezes essa vontade não passa do que um comentário no Facebook, e daí não evolui para nada. Então, primeiro assim, como que as pessoas podem ajudar de uma forma mais clara, tanto a comunidade compassiva aí, desse projeto da Rocinha? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como que as pessoas podem... Eu vou falar eu, pessoalmente. Agora eu estou morando numa cidade pequenininha, no interior, que tem uma comunidade rural muito grande, onde existe só uma UPA pequena, que parece que o sistema é excelente, mas que existe muitas pessoas em sofrimento aqui, na comunidade rural. E eles não têm o conceito de cuidado de dor corretamente, não têm o conceito de comunidade compassiva. Se é uma situação mais grave, eles encaminham para São José dos Campos. Como que eu posso começar uma comunidade compassiva aqui, onde eu moro? E que as pessoas possam começar. Nós temos o Instagram Comunidade Compassiva. Quem quiser seguir lá no Instagram, mandar mensagem via mensagem, a gente passa dados, a gente troca ideia. Além disso, o meu também, Prof. Alex Silva. Pode mandar direct que a gente responde. Então, tem várias formas de ajudar. Tem muita gente que fala assim, eu quero muito ir. Uma coisa que eu quero deixar claro é que a comunidade compassiva não é turismo de favela. Isso é outros projetos.
Uhum. Não dá para subir para ver pobreza e gente sofrendo. Uhum. Que a gente vai trabalhando. Eu sou Universidade Federal de São João del Rei dentro da comunidade. Eu estou trabalhando, eu não estou sendo guia turístico de favela. Então, a pessoa que tem vontade de contribuir vindo, eu já pergunto direto, você vai atender e fazer o quê? O que você pode fazer para ajudar? Uhum. Né? E aí a pessoa fala, não, eu não quero ir, eu quero ajudar, eu quero adotar uma família dessa. Entra em contato Sim. com a gente no Instagram, Uhum. Prof. Alex Silva, ou Comunidades Compassivas, que a gente dá as dicas aonde, como pode contribuir, tá bom? Outra coisa, como começar uma comunidade compassiva? A primeira coisa é diagnosticando o território. Sim. Onde eu vivo? O Tom começou muito bem. Uhum. Eu vivo numa comunidade rural, tem uma UPA, tem gente... Ele já identificou o território. Aí a segunda coisa que é importantíssima, alguém faz algum trabalho de cuidar de pessoas adoecidas? Uhum. Tem, por exemplo, junto a alguma igreja, vicentinos, diáconos das igrejas evangélicas, o pessoal espírita que entrega alguma comida, alguém de algum lugar que faz alguma coisa? Ou, autonomamente, tem uma senhora aqui que ajuda muito, ela ajuda a dar banho quem fica doente. Identifique os protagonistas locais. Quem são as pessoas? Às vezes a gente vai identificar 1 ou 2, 3, e a gente chama eles para saber como eles fazem. A partir do momento que a gente chama e faz, eles falam o que fazem, a gente entra com alguns conceitos básicos de falar, tem um projeto que chama Comunidade Compassiva, que a gente empodera as pessoas para cuidarem melhor dos seus. Tem mais gente que tem vontade de cuidar, que quer fazer um voluntariado, aí a gente vai por esse lado. Na outra reunião aparece 10, na outra 15, na outra 8, na outra 4, na outra 6. Com o tempo que a gente vai conversando, aquele grupo se consolida. Aí a gente faz um treinamento de cuidados básicos, de banho, de limpeza de boca, de benefício, como que a pessoa pode requisitar um LOAS, que aí os assistentes sociais são imprescindíveis nesse processo, um benefício do INSS, ou qual a rede espiritual de ajuda que essa pessoa precisa. E quando aquilo começa a acontecer, a configuração da comunidade compassiva local nasce. É assim, vai funcionando, né? Pode começar a reunir na casa de uma pessoa ou no salão de uma igreja, quando vê aquilo vai tomando um corpo que fica muito, muito interessante, fica muito legal. E aí a tendência é estruturar o grupo de voluntários locais, estruturar voluntários que querem vir atender, entrar em contato com a saúde pública do local para não haver duplicidade de assistência, né? Isso é importantíssimo. Estruturar um grupo de apoiadores que não querem cuidar diretamente, mas querem beneficiar com reiki à distância, reza o terço à distância, adota uma família, dá cesta básica, não sei o quê, paga remédio, paga uma consulta à distância. E um núcleo estruturante gere tudo isso. Essa é a estrutura da comunidade compassiva. Perfeito. É a rede de apoio mesmo, né? Tem ali, é o sofrimento que é o primeiro aro que vai estar cuidando, daí o segundo aro, o terceiro, vai o espiral em volta desse cuidado, ou seja, para envolver. Mas o ponto de partida não é o Tom chegar na cidade e falar, olha, eu vou montar um projeto e é assim, eu vou fazer assim, eu vou montar, eu já consegui dinheiro, consegui patrocínio e vou construir uma casa e vou... Não, eu ir observar, entender, perguntar, investigar, conhecer, entender o que está acontecendo. Exatamente. E aos poucos fazendo a coisa acontecer, para que isso se autorregule e que seja autossustentável. Exatamente. Isso aí. Que aos poucos vá... Excelente. Maravilhoso. Fechou muito bem, então. Maravilhoso. Eu vou... Todos os Instagrams que você colocou, a gente vai colocar tanto no YouTube como no descritivo que a gente vai usar no podcast. Vou talvez criar alguma artezinha dessa história, assim, como criar uma comunidade compassiva, com os primeiros pontos, assim, passo a passo. Vou criar alguma coisa. Me deu a ideia de criar e eu vou te mandar para você aprovar, para que vire uma cartilhinha, uma mini cartilha. A ideia é a gente tentar fazer, né, Tom, a questão da franquia social. Eu acho que seria ótimo, né? Isso. A partir dessa conversa...
A partir dessa conversa, eu vou criar Até alguma mais. coisa e te mando para a gente ver se é um ponto de partida aí. Acho que para simplificar e deixar clara essa mensagem. Ótimo. Beleza. Tá bom? Obrigado, amigo. Muito obrigado. É bom que eu revivi tudo para poder amanhã estar prontinho. Isso, que bom. Então amanhã que você esteja bem inspirado, vai bem protegido, Obrigado. se cuide das pessoas. Obrigado. E obrigado por tudo que você faz, por me inspirar sempre, inspirar as pessoas e estar aí na linha de frente. Eu também. Obrigadão, viu? Tomar um cafezinho, né? Tomar um cafezinho agora. A gente precisa se ver, porque isso tudo passa para a gente se ver de verdade. Isso aí. Um beijo para você. Bom? Com Deus. Beijo. Obrigado. Tchau.